esse contrato, eu tenho que, cara, especificar na minúcia aquilo que ele vai fazer? Ou seja, tem que ser nos mínimos detalhes realmente ali, tipo, ó, ele vai pegar o adesivo e cortar e envelopar, ou não? Fala, incansáveis, Judá Donai aqui, seja muito bem-vindo a mais um podcast Play e Play, o podcast que ajuda você que é empresário e empresária de comunicação visual gráfica, deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. E no podcast de hoje eu tenho uma convidada que vai aqui botar moral na banca, que é a Amanda Valente. Imagina que o que precisa ter num contrato de freelance? Será que eu devo pagar insalubridade, periculosidade? Tá vendo que o negócio ficou tenso, né? Nós vamos falar sobre jurídico, vamos falar sobre direito, vamos falar sobre, por exemplo, quando o teu cliente pede reembolso do valor que ele já te pagou porque você deu algum probleminha ali, você não conseguiu atender a expectativa dele, como lidar com isso? E ainda, no final do vídeo, a gente vai falar sobre o fato de quando um cliente teoricamente rouba um layout que você criou para ele e ele executou com outra empresa de comunicação visual. Mas para falar sobre esse tema, eu quero que primeiro, Amanda, se apresente pro pessoal aí. Quem é a Amanda? De onde veio? Como vive? O que come? Bom, gente, eu sou carioca, sou formada há 19 anos, né? A minha especialidade é Direito do Consumidor. Sempre gostei muito dessa área, trabalhei nessa área, advoguei um tempo com isso, já mexi com várias áreas, já trabalhei em outros setores do direito e é isso. Hoje eu estou aqui na AFACOM, muito feliz. Show de bola. Amanda, vamos lá. Primeira coisa, assim, qual que seria a importância hoje, né, de um dono ou dona de empresa ele ter noções básicas de direito? Porque na prática, o empresário de comunicação visual e gráfica, ele é não só o nosso mercado, né, mas a maioria dos mercados, a gente é formado na faculdade do CDB, né, que é o chão de fábrica, né? É CDF, né? É CDF, chão de fábrica, não é CDB. Sim. É CDF, viu? A verdade, o CDF ficou legal. É no chão de fábrica. E, obviamente, poucos empresários que fizeram um ensino superior, seja de administração, contabilidade ou até mesmo de direito, utilizam isso, né, no dia a dia da sua empresa. Ou, de fato, não consegue tangibilizar esse BO de, por exemplo, cara, quando dá uma treta como essa de um roubo, de um layout, alguma coisa assim, né? Como que eu uso o meu conhecimento de direito a favor disso? E o teu objetivo nesse podcast hoje é passar um pouco disso, né? Qual que é a importância do dono e dona de empresa ter essas noções básicas de direito? Sim, na minha concepção, eu acredito que o direito deveria ser uma matéria que constasse na grade curricular dos colégios, do ensino fundamental, que eu acho que é uma educação que todo mundo deveria ter, porque isso evitaria vários problemas que a gente tem aí no dia a dia, trazendo essa cultura das pessoas crescerem já, né, até se formarem como adultos, com uma outra forma de lidar, né? E para o empresário, então, aí não tem nem o que falar, que eu acho que o empresário tem que ter um mínimo de noção, não só porque para gerir a empresa dele com responsabilidade, com competência e trazer mais lucros e daí para frente. Então, eu acho que é o básico. Você tem que, não que você tenha que adentrar muito, mas você tem que ter uma noção. Ninguém tá falando para virar um advogado da comunicação visual, né? Legal. E Amanda, vamos fazer o seguinte, tá? Hoje, dificilmente uma empresa de comunicação visual vai ter um advogado trabalhando dentro da empresa, CLT ali, né? Eu acredito que é inviável isso hoje. Mas é muito comum que você busque um escritório de advocacia, né? Para você ter um fixo. Como é que funciona isso? Como que as empresas... O que seria a tua dica para a gente ter esse respaldo jurídico, já que a gente não teve lá na nossa base de formação? Eu acho assim, que independente do tipo, né, de negócio que você atue, do serviço que você preste, do produto que você venda, eu acho que você ter um jurídico, seja ele na tua corporação, né, na tua empresa ou terceirizado, é essencial. Por quê? Hoje o advogado corporativo ele tá atuando muito além das questões jurídicas. Ele já está adentrando naquela parte de planos estratégicos, então ele está auxiliando o empresário... Até compliance, né? Exatamente, ele está auxiliando o empresário muito além do conhecimento jurídico propriamente dito. Então, o que eu, né, acredito é que todo mundo deveria ter, sim, um jurídico. Claro que quem tem uma empresa maior, né, que tem mais de 10 funcionários,
sim, ter um jurídico fixo ou ter um terceirizado, um escritório que preste serviço, mas que seja uma pessoa fixa, para que possa auxiliar e não passar a ver um jurídico como apenas assim, quando eu precisar Quando eu vou der ali e treta, chamo. quando der treta eu vou atrás, né? Exatamente. Certo. Então vamos pensar assim, a gente sabe que na realidade do nosso mercado, pelo menos dos alunos que a gente tem, que é da comunicação visual e gráfica, realmente só vai atrás de procurar um jurídico quando dá um problema, né? Como por exemplo, quando eu lembro muito da minha fase, quando eu estava começando na comunicação visual, tendo a minha própria empresa, que eu não conseguia ter muito dinheiro, porque toda hora estava investindo. Então chegou um período que eu comecei a ter alguns riscos, né, jurídicos ali, tipo trabalhistas, às vezes a gente está exposto a riscos até societários, por exemplo, e não está acompanhando isso de perto, não como deveria, né? Então você paga às vezes um imposto mais do que deveria, você pode ter um jurídico tributário te auxiliando nisso, você pode ter um jurídico societário cuidando sobre os teus bens em comparação ao teu tipo de operação dentro da empresa de comunicação visual, você, teu sócio, cuidar dos bens, né? Sim. Então é legal porque eu não tinha cuidado com isso, eu não olhava para isso. E eu vou te falar a verdade que só quando você veio realmente trabalhar com a gente na África foi quando eu comecei a ter um pouco mais de cuidado com isso. E sei que tem muito pra gente avançar ainda, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, tá? Uma das coisas que mais tira o sono é quando a gente precisa contratar um freelance, um terceirizado, alguém para prestar serviço pra gente. Esse cara, ele, né, eu falo cara, mas essa pessoa, ela vai vir na empresa, às vezes até vem uma semana inteira, 2 semanas, 3 semanas, então é praticamente um CLT, tá ali, né, gerando aquele vínculo empregatício, cumprindo horário, realmente, e eu mesmo já tive muito freelance que eu não estava com ele regular na empresa. Graças a Deus eu nunca tomei nenhuma ação trabalhista nesse sentido, mas é um risco que a gente está exposto. Se você pudesse hoje dar uma dica, o que precisa ter num contrato, por exemplo, de um instalador, um cara que vai instalar a fachada para mim? O que eu preciso ter num contrato de freelance? Assim, eu acho que a primeira coisa é a gente entender o que é o freelance, né? O freelance, ele é, na verdade, um trabalhador que ele exerce uma função especializada. Antigamente, ele fazia mais serviços tecnológicos, né? Empresas de TI ou marketing na parte de mídias e tal. Hoje em dia, isso aí popularizou mais, tanto que tá aí o que você falou, um instalador, tem outras funções. Só que existe uma linha muito tênue que fica entre você ser freelance e você ser empregado. E é isso que gera muita ação na justiça. Porque o empregador, ele acaba confundindo. Ele vai lá, ele contrata um freelance para ele se livrar dos impostos, de outras coisas, até mesmo do vínculo e dos trabalhos que a gente sabe que dá numa contratação. E ele começa a tratar o freelancer como um empregado. Ele começa a exigir do freelancer os requisitos que o empregado tem que cumprir. Só os deveres, e a gente acaba não dando o direito do empregado. Exatamente. E isso aí começa a gerar, por mais que o freelancer tenha essa noção, a gente sabe que no final das contas ele vai cobrar depois, né, que sai, ele vai querer cobrar aquilo que ele sabia que ele não tinha direito, mas ele vai cobrar e a justiça vai acabar dando. Então, a gente tem que ter um contrato bem completo. Eu sou a favor daquele contrato bem prolixo, que você escreve tudo e mais um pouco, para não ter dúvidas. E ali naquele contrato você estabelecer direitinho o que vai fazer. Tá muito claro, você não pode botar um freelancer que faça exatamente a mesma coisa que o seu empregado faça. Sim, vai ser equiparado a empregado na justiça. E aí a gente tem que ter muito cuidado para que isso não aconteça. De que forma? O freelancer, existe uma linha muito tênue entre ele e o empregado. Ele não pode se sujeitar aos... O empregado registrado, que é uma pessoa que já está trabalhando na empresa. Seletista, exatamente. Ele não pode ter subordinação, você não pode cobrar dele 8 horas, por exemplo, de trabalho. Você pode cobrar 44 horas semanais. Não, você não pode cobrar 8 horas diárias. Exatamente. Que legal. Você não pode cobrar que ele só cumpra trabalho para você. Ele não exclusividade eu não posso exigir. Exatamente. Então são requisitos que o empregado seletista tem que ter, mais o freelance não. E por que isso dá muito problema na justiça? Porque normalmente o empregador faz isso. Entendi. Não. E é muito, como você falou, né, uma linha muito tênue, porque na prática, quando a gente contrata o freela, a gente fala, ó, você vai ser subordinado a essa pessoa,
né? A gente trabalha do horário tal ao horário tal, e começa a colocar todas as regras do funcionário CLT, né? Você empurra para ele para fazer assim, tampa o buraco, faz tudo isso aqui que o outro fazia e vai ficando fazendo. E fica sem os direitos, né? E fica sem os direitos. Cara, e assim, Amanda, às vezes a gente não faz nem por maldade, Sim. sabe? É mais por falta de gestão. Sim. Por incrível que pareça, se hoje, né, eu vou falar hoje, na empresa a gente tem tudo regular, né? O pessoal que é PJ, não trabalha nem na empresa, quem é CLT está aqui, e é uma coisa que teoricamente, você vê como difícil de fazer, porque a sociedade vai falar para você assim, ó, é caro ter funcionário. Cara, tem que estar na precificação, tem que estar no teu modelo de negócio. Infelizmente, a gente peca na gestão e acaba, por exemplo, sonegando imposto para conseguir ver lucro no final do mês. Sim, ele pode ser equiparado, judicialmente ele é equiparado ao empregado, com todos os direitos. E aí é o que mais acontece na justiça. Não, mas legal, uma coisa para você trazer clareza para a galera é assim, ó. O que hoje caracteriza de forma errônea eu montar um contrato para um freelance? É a equiparação. A gente tem que ter muito cuidado na hora de contratar um freelance. Por quê? Porque existe uma linha muito tênue entre o freelance e o empregado seletista. O empregador, ele prefere muito mais contratar um freelance onde ele não tem as responsabilidades tributárias e tal, do que contratar um seletista. Então, para ele é muito mais vantajoso, claro. Só que o freelancer, quando ele sair dali, se ele estiver exercendo as mesmas funções que um outro empregado, ele vai colocar na justiça e ele vai ganhar. Se ele estiver cumprindo as funções que a lei prevê, que é seguindo os requisitos, subordinação, se ele for pessoalidade. O que seria pessoalidade? A pessoalidade é quando só ele pode exercer aquela função. Então, o empregador vai lá e fala, olha só, estou te contratando, você tem que cumprir 8 horas diárias, só você pode vir aqui fazer esse serviço, não pode substituir. Tipo assim, então eu não posso contratar um freelance para uma nova função na empresa? Não, salvo se você for temporário. Mesmo assim, o temporário também é perigoso, porque você tem o trabalhador temporário. É diferente do freelancer? É diferente. Temporário, você tem um outro prazo, você tem outras características do temporário. Eles são muito semelhantes. Eu ouvi uma vez o pessoal falando assim, o freelance ele não pode exercer mais do que 2 dias de trabalho no teu local, senão gera vínculo empregatício. Aí se você tem demanda para 6 dias da semana, por exemplo, você tem que ter 3 freelance para trabalhar por semana, daí 2 dias numa semana. É real isso ou isso não, já... Não, na verdade o freelance ele pode exercer até 44 horas semanais. E você pode fazer um contrato de freelance até de 1 ano, por exemplo. Você não pode fazer contratos mais longos. Só que respeitando essas regras. Ele você não vai... ele pode, tipo assim, hoje ele vem e faz 2 horas, amanhã ele vem e faz 8. Depois ele vem outro dia faz 12, se for o Aí caso. Um dia ele pode trabalhar home, outro dia ele pode vir aqui. Ele só não pode ter aquela regularidade que você exige do teu funcionário. Entre as 8, sai meio-dia, volta 1h30, sai... almoço, tudo... cravadinho. E essa questão de eu colocar ele abaixo do meu gerente comercial, se for um freelance na venda, se for um freelance na produção, que é o que mais tem, na verdade, é o freelance na produção, eu não posso falar assim, esse aqui é o gerente de produção, você tem que responder diretamente a ele. Você pode passar o quê? Que esse gerente passe as instruções para ele. Tudo é a forma que você falar. Entendi. Ele não pode entender que ele está subordinado, porque se ele estiver subordinado, aí tudo é palavra. Legal. E Amanda, vamos lá. Você comentou assim que na hora de montar esse contrato de freelance tem algumas coisas que a gente tem que cuidar um pouquinho mais. Você levantou, por exemplo, a questão da multa. Como que a gente encaixa essa questão da multa? A gente já entendeu que, cara, você tem que olhar o perfil de trabalho que tem do seu empregado e cuidar para você não estar contratando um freelance com o mesmo perfil, com as mesmas atividades do que esse teu empregado para não criar o vínculo empregatício. Exato. Esse é um dos pontos que gera o vínculo empregatício. Exato. E ele vai ganhar na justiça depois. Exatamente. Legal. Mas eu tenho uma pergunta aqui meio cabulosa. Você comentou que uma das formas da gente mais se guardar é ter um contrato muito bem detalhado. Sim. Um contrato bem robusto. É melhor pecar por excesso do que por falta, né? Exatamente. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta para ti. Esse contrato, eu tenho que, especificar na minúcia aquilo que ele vai fazer? Ou seja, tem que ser nos mínimos detalhes realmente ali, tipo, ele vai pegar o adesivo e cortar e envelopar, ou não? Olha, isso aí vai de opinião, né? Eu sou a favor daquele contrato prolixo, bem detalhado, aonde você bota tudo. Por quê? Porque eu acho que ali não gera dúvidas. Não gera dúvida para o empregador,
na hora dele cobrar e nem pro empregado na hora dele falar, não, olha só, você me contratou para fazer tal coisa. Eu prefiro, mas a gente sabe que tem advogados que não, preferem botar aquela coisa mais generalista e pronto. Aí é questão de opinião, tá? Não é norma. Exato. Show. Então vamos lá, o que precisa ter num contrato de freelance? A qualificação, que é em qualquer contrato, né? Aquela qualificação básica, o objeto do contrato, que é a contratação do freelance, né? Para aquela determinada função que você vai estabelecer, né? Seja para uma venda, seja lá o que for. Aí você vai botar as responsabilidades e obrigações, tanto dele, que vai ser justamente quais as funções que ele vai exercer, e as suas como empregador, o que você vai exigir que ele faça, né? O que você vai exigir, a contrapartida, né? Uma multa contratual. Por quê? A multa contratual é a segurança jurídica para ambas as partes. Sim. Tem que ter multa contratual. Seja ela o valor que vocês estipularem. Mas essa multa seria o quê? Do tipo a pessoa não vir trabalhar, por exemplo? Não, a multa contratual está relacionada ao descumprimento do contrato. Então você entendi. contratou para trabalhar 30 dias, no 15º dia, ou você rompe por um motivo teu, que não tem nada a ver. Ou ele não aparece mais. Ou ele também abandona. E teoricamente hoje, né, a gente quando pega freela e não faz contrato, a gente já fica com esse medo, né? Porque às vezes, ai meu Deus, será que ele vai vir amanhã? Aí se você tiver nesse contrato já uma multa respaldando, fica mais tranquilo. Mas eu tenho um ponto negativo nisso. E se o cara olhar pra mim e falar assim, eu não quero multa se eu não puder vir porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã? Como é que eu lido? Eu, empresário aqui de comunicação visual, tendo que contratar um instalador e o cara olha pro contrato e fala, cara, eu não tô a favor de uma multa. Mas na verdade multa contratual faz parte de qualquer contrato. Todo contrato você tem que ter, porque isso aí é uma segurança, volto a repetir, uma segurança jurídica. Isso é como se fosse a qualificação. Você tem que ter uma cláusula necessária, você vai enxergar a cláusula de multa contratual em qualquer contrato que você faça, compra e venda, qualquer coisa. Locação. Às vezes você pode fazer na negociação é baixar um pouco a multa, flexibilizar um pouco mais. Você pode botar uma multa de 2% se quiser, mas tem que ter alguma coisa. Outra questão que você falou é a questão de prazo, né? Isso é o óbvio que é, tipo ali, ter bem declaradinho quando que vai começar e quando que vai terminar, né? Exatamente. E tu falou a questão do 1 ano. Existe uma restrição, porque a gente estava falando sobre o trabalhador temporário e o freelance. Qual é a principal diferença desses dois? Normalmente o temporário ele não deve ultrapassar 90 dias, né? E aí, assim, se ele ultrapassar 90 dias, depois tem que ter um intervalo para ele ser recontratado. A gente usa mais temporário quando? Essas épocas de final de ano, né? Que o lojista vai lá e contrata, ou no caso para você cobrir férias, é trabalhador temporário, né? E o freelance você usa mais justamente para quê? Para aquele serviço mais especializado, você vai fazer uma campanha, aí você vai lá, pega o freelance para fazer aquilo ali. E o trabalhador temporário, ele também entra em todo esse rigor de não poder exercer as mesmas funções, mesma carga horária? É igual o freelance nesse caso ou não? Não, o trabalhador temporário tem outras regras. Ele já pode exercer a mesma carga horária, ele já tem outras, já muda de figura. Ele já tem no contrato dele, tanto que ele faz as mesmas coisas, ele tá cobrindo férias. Se ele tá cobrindo férias, ele vai seguir. Fazer as mesmas funções do que aquele empregado. Ele vai, então, e ali ele não tem como pedir uma equiparação, ele foi contratado para tal. Entendi. Então é bem diferente. Agora, com a mudança da lei, mudou inclusive a questão do contrato, tanto de freelance quanto o temporário. O temporário deu uma flexibilizada, porque o temporário antigamente você só podia contratar para serviços que não tivessem nada a ver com a sua atividade fim. Então, se você lida com comunicação visual, eu não podia contratar um trabalhador temporário ligado a isso. Eu só podia contratar, de repente, um trabalhador que fosse uma outra função, né? Hoje em dia, você já pode. Então, e de freelancer também mudou. Por quê? Porque a CLT ela está abrindo, né, uma oportunidade de criar contratos intermitentes, que é bem semelhante ao freelance. Então, assim, a lei ela está começando a criar mais proteção, coisa que não existia antes. Até porque, na verdade, às vezes você não sabe se aquela pessoa num freela, ela pode também não vir a ser efetivada, né? Acontece, às vezes, pô, você pegou um freela, o cara é tão bom, você quer romper o contrato, fala, não, vamos regularizar você aqui, porque às vezes quer até fazer uma troca de funcionário, né? Você tá ali, o freelance entrou, se destacou mais do que a tua equipe atual, já é um momento de você fazer. Sim. E é bem legal isso, Amanda, porque a gente fez isso na Afacom, né? A gente tem os períodos onde a gente tem um boom muito grande de vendas, a gente contrata os freelancers, e esses freelancers, eles vêm prestar um serviço específico e recebem por dia, né, dentro do contrato. E aí acaba que alguns deles a gente puxou para dentro da empresa, né? Sim. Exatamente por estar com o nosso DNA. Você falou assim, ó, que uma questão
Um ponto, né, pra gente levantar, além, você falou do contrato freelance, você falou da multa, você falou do prazo de início e fim, do objeto do contrato, das responsabilidades, sobre eu colocar as informações muito específicas ou não, sobre o que ele vai fazer exatamente no dia a dia. Depende de um para o outro. A gente diz que é a gosto do cliente e do advogado. Tem alguma coisa, Amanda, que você acha que, tipo, pô, não pode faltar isso daqui num contrato de freelance? É o que eu falo, as especificações, né, das funções. Não pode faltar a multa contratual, não pode faltar o prazo específico ali, qual é, até que você bote um prazo menor e depois queira fazer prorrogações, termos aditivos. Em vez de eu fazer um contrato de 6 meses, eu faço um de 2 meses prorrogável. Exatamente. E o valor que ele vai receber, né? O valor que ele vai receber por aquele trabalho, qual é o período que vai receber, ele vai receber mensal, qual dia. E é muito ruim eu entrar na internet, pesquisar modelos de contrato, editar isso e passar para frente? Não é que seja ruim, mas é perigoso. Por quê? Porque quando você não tem conhecimento jurídico, a internet ela te oferece vários modelos. Aí você vai lá, pega um modelo, olhando, o leigo olha, fala assim, eu acho que isso aqui se adapta. Mas de repente podem ter cláusulas ali que não tem nada a ver com o seu negócio ou com a sua realidade, e você acha que não, e vai lá e coloca e no fundo não está te protegendo, tá arranjando ou uma até está te cama prejudicando. Exatamente. Certo. A comunicação visual, ela trabalha com muito projeto personalizado, né? E tem alguns casos que, às vezes, você vai fazer uma amostra, o cliente fechou com você, ele aprovou o orçamento, você foi lá, produziu uma amostra para ele, teve todo esse investimento, e, às vezes, ele dá até a entrada para você do serviço e, no meio do caminho, ele desiste. Como que a gente lida com esse tipo de recusa, de desistência? E o cara fala, eu quero o reembolso do valor aí que eu paguei da entrada. Como é que a gente lida com isso? Olha só, isso é uma situação bem complicada. Por quê? Porque a gente tem direito dentro do direito do consumidor, a gente tem o direito de arrependimento. Mas esse direito de arrependimento só é válido quando você compra pela internet, quando você compra à distância. Justamente por quê? Porque a pessoa não teve contato com o produto. Uhum. Essa situação do personalizado, a lei não tem uma proteção específica para isso. Só que aí você atua em que sentido? A gente vai pelos princípios basilares do direito do consumidor, que é o quê? A razoabilidade, é a boa-fé. Calma. O que é razoabilidade? Vamos traduzir para a galera que está ouvindo. Bom, razoabilidade é o quê? A gente ter o mínimo de discernimento de ver, olha só, não é plausível você mandar o fornecedor produzir um convite de casamento lá específico para você, com seu nome, com tudo bonitinho, quando já está produzido, você fala, não quero mais. Por quê? Porque um produto personalizado, você não tem como reaproveitar. Entendi. Raras as exceções que, de repente, você pode colocar no outlet, por exemplo. Só se houver uma separação do casal e pegar com a amante. Senão não dá para usar. Não tem como. Então, isso aí é uma situação que a lei não prevê, tá? Claramente. E existem várias correntes, né, então a razoabilidade é uma questão assim, bom senso. Bom senso, exatamente. Entendi. E a boa-fé é justamente o quê? Você conta com a integridade de ambas as partes, tanto do consumidor quanto do fornecedor. Então, com relação a isso, a gente vê, existem o quê? Decisões distintas. Aí são os tribunais. O Tribunal de São Paulo, que já deu decisões a respeito disso, falando que, olha só, eu sou a favor de não ter devolução. Porque eu acho que, a partir do momento que você contratou isso, se você desistiu, o problema é seu, então você vai pagar uma indenização ou você vai arcar com o custo que você já daquilo pagou. Que você comprou, né? Exatamente, porque senão você vai criar um desequilíbrio econômico, né? Então só você se deu bem e o fornecedor perdeu dinheiro porque você não quer mais. E existem tribunais que falam, não, peraí, ele tem direito a desistir sim, né? Por quê? Porque eu acho que se ele virou a lua. Não, o fornecedor é o seguinte, ele não tem um bônus, ele também tem que suportar o ônus. Então o risco de negócio é do fornecedor, o problema é dele. Entendi. Ponto. Então não é pacífico. É uma coisa que, se entrar na justiça, você pode ganhar ou não. A minha sugestão é fazer um contrato bem amarrado, onde você especifique que, se acontecer determinado, não há possibilidade de desistência. Se tiver uma desistência, não haverá devolução. Por quê? Porque se você a pessoa vem e coloca isso na justiça, com um contrato bem explícito, a chance é menor de você perder. A gente tem um problema, e eu digo com problema porque é real mesmo, né?
Hoje, a maior parte das empresas, é muito serviço, né? Eu tenho lá, às vezes, num mês eu tiro 200 ordens de serviço. Eu não vou fazer 200 contratos para 200 clientes, né? Sim. E às vezes são valores muito pequenos, R$30, R$100, R$200. Pô, não faz sentido eu fazer um contrato para isso. Se eu simplesmente formalizar por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp, por exemplo, com os meus dados cadastrais, os dados cadastrais do cliente, a descrição do produto, quantidade, valor, prazo de entrega, prazo de pagamento, colocar esses dados e colocar nas observações, por exemplo, dessa ordem de serviço, desse pedido. Pode ser um documento feito, sei lá, no Word mesmo, né? Não um contrato, mas é meio que um template ali para mandar orçamento para o cliente. Se eu tiver tudo isso formalizado no documento e o cliente der aceita, às vezes numa mensagem do WhatsApp, isso já vale como um contrato? Já. Ele não é que vale como contrato, mas já é válido para a justiça. Por quê? Desde que você prove que ele viu e aceitou, então ele deu como... Legal. Ele deu aceite. Porque isso é uma coisa que eu sempre trabalhei, assim, dentro da comunicação visual, foi o quê? Cara, seja o mais explícito possível na hora de você pegar e formalizar a ordem de serviço, porque tem muito empresário que ele vai lá, pega, faz o serviço, né, faz a ordem de serviço para a produção, para a equipe dele. Ele não formaliza com o cliente aquele pedido do que o cliente realmente contratou. Aí o cliente vai pegar o orçamento e vai pegar o pedido só na hora que o produto chega. E daí ele pega a nota fiscal, bom, mas não foi isso. Aí você fala, não, mas eu fiz na ordem de serviço. Bom, mas você tinha que ter me mandado para conferir a ordem de serviço, mandado para eu conferir as cores. Então é uma dor de cabeça, sabe? Acaba acontecendo muito retrabalho dentro da comunicação visual, não por causa disso, né? E o empresário, ele geralmente tem que aguentar a porrada, porque ele não formaliza isso, não oficializa, não... acho que é formalizar mesmo a palavra certa. Amanda, show de bola, cara. Obrigado por compartilhar isso daí. Tem um terceiro ponto que a gente pegou aqui para levantar, que é sobre insalubridade e periculosidade. Primeiro eu queria só que você explicasse rapidinho a diferença de um para o outro e depois falasse pra gente assim, ó, eu tenho que fazer isso para todos os funcionários? O freelance, ele tem direito? A insalubridade e a periculosidade, a diferença ela tá em quê? São adicionais que normalmente eles são dados para empregados, tá? E a insalubridade são questões, são para produtos nocivos, né? E existe um rol, uma norma regulamentar que não sei nem se é a CLT que coloca isso, mas existe uma norma que dá todos os casos que são previstos para você conceder a insalubridade. E tem níveis, inclusive, 10%, 20% e 40%. Entendi. E a periculosidade é coisas que são mais ligadas realmente a perigo de vida. Né? Então, de repente, o motociclista, ele tem direito à periculosidade. Porque se ele já ouvi falar que o entregador, o motorista, eles têm periculosidade. Agora, quem mexe com algum produto químico é insalubridade. Entendi. Então, se a gente colocar de forma bem brusca mesmo, hoje na comunicação visual, quase toda a produção, teoricamente, teria que pagar insalubridade, porque o álcool, thinner, querosene, etc. Só que daí, você fornecendo os EPIs necessários e a estrutura física necessária, você não precisa pagar essa insalubridade, certo? Mais ou menos. Tipo, eu vou manipular uma parada aqui, se você tiver com a luva nitrílica e tiver com a máscara, tá tudo certo, ou não? Não é pacífico isso. Isso aí, a justiça não existe nada previsto em lei e existem decisões que dizem que o EPI não substitui o adicional. Que o EPI é o equipamento de proteção individual, exatamente, né? Ele não substitui. Mas também não é pacífico. Então, o que é não é pacífico? É tipo... Porque não existe nada categórico que fale não é. Então fica a decisão do juiz. Que treta. Então, por isso, assim... não é fácil. O empresário é melhor ele pagar ou então ele vai ficar ali esperando, rezar para ninguém botar na justiça. Caramba, que treta, hein? Bom, vamos lá. Um outro ponto que a gente tem aqui por exemplo, o cliente, ele às vezes chega para mim para fechar um serviço e ele fala assim, cara, eu preciso ver antes de comprar, né? Preciso ver o que eu vou comprar. E aí eu vou lá, pego o meu time de criação, de design, crio o layout, apresento para ele e ele fala, depois eu te retorno. Porque daí ele, gostei do desenho, monta o orçamento. Daí você monta o orçamento e manda para ele. Só que ele pega esse layout e ele sai levando em outras empresas para fazer. E daí as outras empresas orçam, daí ele fecha com outro e pega o meu projeto e leva lá. Como que eu posso me respaldar disso? A única forma de você respaldar é formalizando. Porque não tem muito... Como é que você vai provar que aquele projeto que ele pegou e levou para uma outra empresa produzir era o teu?
Só se você tiver formalizado anteriormente. Seja através de um contrato, seja através de um documento de e-mail, até mesmo WhatsApp. Hoje em dia, se você manda um WhatsApp, mesmo que seja por áudio, se você transcrever ele e levar em cartório, vira um documento. É ata notarial, né, que fala, né? Fazer uma ata notarial ali. Exatamente. Legal. Amanda, eu vou contar como que eu tenho ensinado até para os nossos alunos, né? A gente tem um treinamento que chama Programa Tático, onde a gente entrega uma série de ferramentas que são da nossa consultoria para o cliente implantar aquilo na empresa dele. E uma dessas ferramentas é um template de layout, ou seja, de desenho. Então tem a logo do cliente na primeira página, né? A logo dele ali com o nome do projeto do cliente, o nome da empresa. E daí tá ali, né, projeto ilustrativo. Na segunda página, tem lá embaixo a lei de proteção de propriedade intelectual, né? A gente deixa essa lei lá embaixo. E aí, a gente formaliza para o cliente que assim, ó, você tem, é a instrução que eu dou. Você fala, se eu estiver fazendo errado, quero melhorar, né? Mas eu vou lá e falo assim, ó, para desenvolvimento desse projeto custa R$350. Porém, se você fechar conosco, não terá custo algum. Aí o cara fala, não, ok, pode criar. Porque o cliente às vezes até acha mesmo que vai fechar contigo, né? Sim. Aí se naquele momento eu peguei e formalizei desse jeito, mandei para ele deu ok no valor, deu ok no projeto e usou com outra empresa, eu já cobrei. Eu fui lá, emiti um boleto, falei assim, ó, isso aqui é sobre o projeto que você utilizou com outra empresa, conforme eu mandei com o nosso template. Então esse template, ele é um documento padrão, onde eu pego o desenho que eu criei do cliente, coloco lá dentro e passo para ele. Falo assim, ó, tá aqui, ó, veja se você tá de acordo. Aí o cliente pegou aquilo e usou com outra empresa. Eu fui lá, emiti um boleto, cobrei dele porque eu tinha passado o valor antes. Correto. Eu tô amparado dessa forma, usando esse template, citando a lei ali já. Sim, porque ali é um documento que você tá provando. Mesmo ele que ele não tenha... Entendi. Mesmo que ele não tenha pagado nada. Exatamente. Porque ele quando olhou, ele quando te pediu, ele estava concordando. Ele olhou, viu, falou, ok, pode fazer. Você só tem que ter a certeza de que ele deu aceito. E daí é uma formalização mesmo. E assim, uma coisa que é legal, né? Às vezes o pessoal fala, mas será que se o cara tem que ser por texto? Cara, se você chegar a vias de fato de ir lá e ter que fazer um processo contra o cara ou qualquer coisa do tipo, aí você tem que pegar o teu celular, levar lá no cartório, os caras vão pegar, vão ouvir os áudios, vão transcrever o áudio, vão cobrar por hora. Quantas linhas deram aqui? Deu tantas linhas de escrita para poder fazer com que aquele áudio se torne uma prova num processo desse. Exatamente. Caramba, hein? Que treta. Amanda, a gente levantou aqui, eu acho que o que a gente tinha para trazer a gente acabou trazendo até um pouco mais daquilo que a galera esperava, mas o que seria uma dica que você pode deixar para o empresário e empresária hoje, ele colocar em prática na empresa dele, para poder, não é nem sofrer menos, mas é correr menos risco de sofrer lá na frente por falta de um amparo jurídico? Acho que a principal dica que eu sei que a comunicação visual não cuida disso, é você ter amparo na questão de fazer contrato. Eu sei que vocês pecam muito nisso, vocês não dão o valor devido. Às vezes, é por ser leigo mesmo, achar que não precisa. Eu faço uma ordem de serviço. É uma coisa que a gente corta no gasto, na verdade. A gente fala assim, agora deixa de lado o advogado, porque eu não estou usando agora mesmo. Exatamente. Não preciso mais. De repente, como você mesmo disse, um serviço que é pequeno... Maior. Tudo bem, não precisa de contrato, você formaliza de outra forma. Mas um serviço que seja maior, tem que ter contrato. Porque o contrato é uma garantia para você mesmo. É uma garantia que amanhã ou depois ele pega, faz, cancela o serviço no meio do caminho. Como é que você vai cobrar? O contrato é o que te protege judicialmente, te protege na hora de você cobrar ele. Porque às vezes ele pode desistir. Se você vem com um contrato, ele pode recuar. Agora, se você não tem documento nenhum, ele mesmo vai estar tranquilo e falar assim, não, eu não assinei nada. E quanto que eu vou gastar por mês hoje, assim, no mínimo, para eu poder ter um amparo jurídico? Um salário mínimo, mais ou menos? Não. Depende do que você queira contratar, né? Aí é o que eu falo assim, quando você tem... Todas as empresas de grande porte têm um setor jurídico dentro. Dentro da empresa. Que não é grande, né? Já foi-se o tempo que você tinha um setor jurídico mega. Você tem um setor jurídico com no mínimo um advogado para te auxiliar. Que ainda auxilia em outras coisas, né? Acaba dando um suporte estratégico, como você falou, né? Exatamente. E as empresas menores, o que elas fazem? Contratam um escritório terceirizado e paga-se aí mensalmente. Eu não sei te precisar hoje o quanto é. 1.500, 1.800? Eu acho que é até mais, tá? Porque se você considerar um piso de um advogado hoje... Um advogado ganha mais do que isso, então acredito que seja por aí uns 2.800, uns 3.000, pelo menos. E aí seria o serviço de um advogado,
né? O conselho que eu dou é que tem que ser pensado um serviço jurídico igual se pensa um serviço de contabilidade. Toda empresa precisa ter um serviço de contabilidade? Precisa ter um setor jurídico. O que é mais difícil, Amanda, e eu sei, falo isso em nome dos empresários, né, de comunicação visual, eu acho que até em nome dos empresários mesmo do Brasil, né? Cara, a gente tem dificuldade de entender bem sobre gestão de negócio e acaba faltando dinheiro e quando a gente vai cortar, a gente corta coisas que a gente não tá sentindo. É igual seguro de vida, né? Sim. Tipo assim, nem seguro, vamos falar assim, é mesmo, plano de saúde. Você acaba deixando, plano de saúde não estou usando agora, então vamos cortar depois. E, na verdade, no final das contas, o que está faltando na tua empresa é porque você está tendo muito retrabalho, isso está comendo o teu lucro, você está aumentando o teu custo operacional, você está tendo uma precificação errada, aí isso também impacta, e você acha que sonegar imposto ou negligenciar, tentar ganhar um pouquinho, né? Por fora ali de fazer um CLT virar freela e tal, né? Para tentar reduzir teu custo mensal. Não só isso, né? Eu falo até a questão de você acompanhar os números da empresa. Você não sabe realmente quanto que você está vendendo, quanto você está faturando. Falta gestão na empresa. E por faltar gestão na empresa, quando falta dinheiro, você corta, às vezes, serviços que são tão essenciais. Exatamente. É o barato que sai caro, né? É doloroso, eu sei que eu sei que para mim, como empresário, também é uma questão que a gente tem que lutar contra o nosso instinto. Né? Mas eu entendo hoje a importância tanto do jurídico quanto da contabilidade. Eu sempre brinco, às vezes você tem um contador bosta e agora eu acho que eu posso falar até assim, né, cara? Não é nem você ter um advogado bosta, mas às vezes você não ter nenhum amparo jurídico. É muito pior. Exatamente. Não, show de bola. Mas a gente não quer que tenha um bosta, né? Tem que ter um bom. Procura um que... E até a indicação, né? Não vá atrás só, vou lá em qualquer escritório. Não, pega a indicação de alguém que já... Sim. Fica menos arriscado. Sim. Amanda, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais, às vezes, sei lá, entrar em contato contigo para alguma ajuda, algum suporte, às vezes até mesmo contratar um serviço teu, como que o pessoal te acha na internet hoje? Olha, eu tenho um Instagram, né, que é o ADV Amanda. É só ADV Amanda? E eu trabalho na Afacom. Show de bola. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu dar uma clareza pro pessoal, até eu mesmo aprendi, né? Cada podcast que eu faço, eu vou aprendendo um pouquinho com cada um, assim. E eu acho que uma das coisas que mais me marcou é que eu não tinha ideia, que é a diferença de trabalhador temporário para um freelance, essa questão do empregado, que o fato dele não pode exercer as mesmas funções que o empregado. Muito legal saber disso. Obrigado por compartilhar. E é isso aí. Eu é que agradeço a oportunidade. Precisando, grita nós na Afacom. E se você quiser ter acesso a ferramentas de gestão, de organização de empresa, focadas exclusivamente para comunicação visual, você precisa participar, conhecer o Programa Tático, que é uma imersão de 3 dias para você realmente colocar a casa em ordem, organizar até mesmo esse template de layout, como a gente falou aqui, tabela de produtos, lista de descritivo técnico, plano, várias ferramentas para organizar uma empresa de comunicação visual, o Programa Tático vai te fornecer. Aqui embaixo vai ter um link, se você está no Spotify, né, às vezes ouvindo só, você pode acessar também programatático.com.br e você vai conhecer o nosso trabalho. É isso? Isso. Valeu, nega. Obrigado.